no ambiente de aflição, não pare de crescer, porque há uma palavra de restauração, porque há uma palavra de esperança. Cumprindo-se 70 anos, Deus vai trazer o povo de novo à sua terra. Deus vai trazer novamente o seu povo, que é a sua herança, para desfrutar de intimidade, desfrutar o carinho do Pai na terra que o Pai lhe prometeu. E a Bíblia vai nos dizer que quando o reino da Babilônia está caindo, neste período Deus vai levantar o império medo-persa e um rei por nome Ciro. Enquanto está havendo esta transição de poder no mundo, o profeta Daniel está estudando a palavra. E quando ele lê a profecia de Jeremias, ele vai entender uma coisa: fazem 70 anos que estamos no cativeiro. E Daniel, ele entendia bem das datas, porque Daniel, ele é um dos primeiros a serem levados em cativeiro para a Babilônia. E o Senhor manteve Daniel vivo, porque Daniel ia ver o cumprimento da promessa. Daniel é considerado o homem que escreveu o Apocalipse do Velho Testamento. E a última palavra de Deus para Daniel é: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e estarás à tua sorte no final dos dias. Era Deus dizendo assim: olha, 70 anos está determinado de aflição, mas eu vou te manter vivo, porque você vai ver a minha semente voltar para a terra da promessa. Oh, e eu sinto nesta noite de dizer para você: há uma promessa de Deus liberada para a tua vida, e o Senhor vai te manter vivo, o Senhor vai te manter de pé, porque você vai ver o cumprimento da promessa. Oh, aleluia! E a palavra de Deus diz que Daniel, quando faz os cálculos, ele entende: 70 anos chegaram. A Bíblia vai nos dizer que o rei Ciro, que assume o poder mundial na época, ele está meditando em alguém. Alguns estudiosos acham que é o próprio Daniel. Vai ler para ele Isaías capítulo de número 45. E vai dizer: porque o Senhor escolheu a Ciro, o meu ungido, 200 anos antes de Ciro nascer. 150 anos tinha Ciro, 150 anos havia passado que a profecia foi liberada, e Ciro tinha 50 anos quando ele assume o poder mundial. E então ele vai ouvir no livro de Isaías, capítulo de número 45, vai dizer assim: olha, assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita, para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades, as riquezas encobertas, para que possa saber
que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Oh, aleluia. Você pode imaginar comigo Ciro lendo o que foi escrito para ele 150 anos antes dele nascer, e ele conseguia enxergar. A Babilônia era mais poderosa, a Babilônia era invencível, mas Ciro com o seu exército derrotou a Babilônia, e ele entendeu: quem foi na minha frente, despedaçando os ferrolhos de bronze, quebrando as portas, foi o Deus do céu, foi o Deus Todo-Poderoso. Se alguém me deu sabedoria para chegar aonde cheguei, foi aquele que profetizou, me chamou pelo nome e disse que me daria os tesouros escondidos. Então, no mesmo ano em que Ciro assume o poder, ele vai escrever um edito, conforme o livro de Esdra, capítulo de número 1, e o versículo de número 1, Ciro vai escrever e dizer assim: olha, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel, porque ele é o Deus que habita em Jerusalém. E quando eu leio isso aqui, irmãos, não é porque Ciro era bom, não é porque Ciro era crente. Ciro só entendeu uma coisa: ele mesmo com a sua impiedade, ele mesmo vencendo reis, ele entendeu uma coisa: se há alguém que domina sobre os reinos da terra, é o Deus de Israel. Se há alguém que levanta reis e destrona reis, é o Deus de Israel. Os reinos da terra passam, mas o reino do céu, do Deus Todo-Poderoso, permanece fiel. E muitas vezes nós que conhecemos, nós que entendemos, nós que estamos aqui e já fomos tocados pela palavra, nós muitas vezes não reconhecemos que o nosso Deus trabalha de dia, de noite, não descansa, para que a sua vontade seja cumprida na nossa vida. Oh, aleluia! Enquanto tronos da terra ficam vazios, o trono do céu está sempre ocupado. Enquanto aqui caem reis e se espera que outros reis se levantem, só há um motivo para Deus levantar do seu trono: quando ele se levanta para olhar na terra e ver quem é que já se humilhou na sua presença. Quando ele levanta do seu trono é para olhar para mim e para você, que está se humilhando na sua presença.
Deus está traçando a sua história, porque o plano de Deus é cumprir o seu propósito na vida do homem e da mulher. E eu preciso que você entenda que enquanto eu prego esta palavra, o Espírito Santo me diz que o que está acontecendo na tua vida, Ele está vendo, e Ele está trabalhando para cumprir o propósito dEle na sua vida. E eu não entendo porque você andou aqui desesperado. Há uma resposta de Deus para a tua vida. Oh, aleluia, eu sinto graça de Deus neste lugar. Eu sinto a graça de Deus neste lugar, porque esta noite Deus quer renovar a tua esperança. Esta noite o Senhor me trouxe aqui como profeta para dizer para você que a sua humilhação já foi vista por Deus no céu. Oh, aleluia! Oh, glória! Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, e você pode, pelos olhos da fé, enxergar o trono de Deus, e Ele de pé olhando para nós aqui na Água Viva Zona Norte, olhando o nosso coração, olhando a oferta que trouxemos, olhando o culto que trouxemos para entregar, analisando a nossa situação e preparando resposta para as nossas vidas. A palavra de Deus vai nos dizer que Ciro, ele vai convidar aqueles que têm o coração voltado para edificar uma casa, porque o templo de adoração em Jerusalém foi totalmente destruído e queimado pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. E a Bíblia diz que o Senhor vai levantar Zorobabel. O Senhor vai levantar ele, e ele vai convidar o povo que está na terra de Babilônia, agora dominada pela Pérsia. Ele vai convidar: quem quer ir comigo para uma grande obra? E é interessante porque ele conseguiu juntar quase 50 mil pessoas, mas isso era muito pouco pelos que habitavam em Babilônia, porque a ordem foi crescer e se multiplicar na terra do inimigo. Só que a ordem não era se estabelecer e morar para sempre na terra do inimigo. A ordem era: cresça no período da prova, caminhe no momento da dificuldade, porque o tempo vai chegar, e quando o tempo chegar, se coloca de pé e volta para a terra. Se coloca de pé e volta para o lugar da promessa. Mas com certeza alguns falaram: eu já estou com a vida estabelecida aqui. Outros: mas eu já acostumei aqui. Outros então ficaram: mas toda a minha família está aqui, eu não tenho mais força para reconstruir. Só que eu preciso te dizer uma coisa: Deus não tem compromisso com quem ficou na Babilônia, mas Deus tem compromisso com aquele que decidiu voltar para a terra da promessa. Oh, aleluia! E aqui nesta igreja estão as pessoas que decidiram deixar o mundo e voltaram para a casa do Pai. Decidiram que aqui é o lugar da bênção. Mas, irmã, está em monturos, está tudo destruído.
O Senhor nunca disse que seria fácil. Cadê o irmão Felipe? Cadê o irmão Felipe? Falei com ele hoje isso. Deus nunca disse que seria fácil. Mas a casa da promessa, não é assim, Felipe? O lugar da promessa é o lugar da provisão. O lugar da promessa é o lugar que você vai ser ajudado. É o lugar que você vai ser fortalecido. O lugar da promessa é o lugar que você vai viver o sobrenatural de Deus. Oh, aleluia. Às vezes a gente não entende a forma com que Deus trabalha. Às vezes a gente quer questionar a forma com que o Senhor está trabalhando na nossa vida, porque a nossa fé ainda não alcançou a gente parar de olhar para as circunstâncias e começar a andar por fé. É muito interessante, irmãos, que teve uma época na vida da minha família que, por causa de alguns motivos, nós perdemos o lugar de moradia. E o valor que tínhamos para comprar uma casa era um valor muito pequeno, não dava. E o meu pai e minha mãe foram ver uma casa que era o que dava para se comprar, e a casa estava destruída. A gente, quando olhou, a vontade era de chorar, porque a gente falou: como vir morar aqui? O meu pai já estava em desespero, mas a minha mãe estava numa alegria. A minha mãe entrou na casa e ela começou a falar assim: não, eu quero, porque aqui vai ficar assim, aqui vai ficar desse jeito, porque o Senhor já me mostrou como a casa vai ficar. Ela não olhou a circunstância, ela olhou por fé. O negócio ali foi realizado só por causa dela, porque ela foi a única que não olhou a circunstância. Com um ano, a casa estava do jeito que Deus mostrou para ela. Oh, aleluia! Deus enviou ajuda do céu. A reforma foi feita. A circunstância dizia não, mas a fé dizia: vai, continua, faz, porque eu estou no controle. E o Senhor hoje, Ele quer motivar a nossa fé. E a Bíblia vai dizer que Nabucodonosor chega com esses 50 mil, com essas quase 50 mil pessoas na terra. E a primeira coisa que eles vão fazer é edificar o altar. E isso aqui é muito lindo, porque eles estão 70 anos no cativeiro, sem sacrificar, a adoração está deficiente. Eles estão 70 anos no cativeiro, não podendo fazer um trabalho de adoração como se devia. Zorobabel, junto com o sacerdote Josué, entendeu: nós não temos o templo, não temos a parede, mas vamos levantar o altar. Se tem altar, tem providência. Se tem altar para adorar, a adoração envia recurso. A adoração vai mandar o recurso que precisamos para a casa se levantar. Oh, aleluia! E eu quero te convidar esta noite a não olhar a circunstância, mas andar por fé. Oh, aleluia! Porque aonde a tua fé te levar hoje, eu te garanto, você vai alcançar. Oh, e eu digo mais: você vai alcançar além
do que a tua fé está te dando de expectativa hoje. Oh, aleluia! Porque esta noite é noite do Senhor renovar a nossa fé. É noite do Senhor renovar a nossa esperança. Porque Ele escolheu este lugar para adoração. E o povo decidiu adorar. Nossas casas estão destruídas, mas nós vamos adorar. Não tem parede nem estrutura levantada do templo, mas nós vamos adorar. Nós vamos adorar. Os mais novos choravam, porque eles nunca tinham visto como era a adoração em Israel. Nasceram no cativeiro e agora estavam vivendo a experiência da adoração. Os mais velhos choravam, porque eles viam a impossibilidade. Mas é interessante como a alegria dos mais novos começava a motivar o povo, começava a motivar os mais velhos. O Senhor vai nos estabelecer na terra. E é no decorrer dessa história, quando então a casa de Deus está levantada, os recursos foram dados pelo próprio governo. Não foi um trabalho fácil, porque a obra vai ficar embargada há 15 anos. Só no 16º ano que a casa do Senhor está completamente construída. Só que aí o Senhor Deus, que tem promessa, Ele encontrou alguém que ficou lá no cativeiro, com vontade de voltar para a adoração. O Senhor encontrou alguém lá no cativeiro, leia comigo, Esdras capítulo de número 7, o versículo de número 10. Vai nos dizer assim, olha, porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Significa que Esdras, como embaixador na Babilônia, ele está lá no reino persa, mas ele está estudando a palavra, ele está meditando na palavra, ele está testemunhando que só Deus é grande e a sua mão é poderosa para abençoar. Esdras está lá e ele está ardendo dentro dele um chamado: se eu aprendi, eu preciso ensinar. Esdras soube notícias que em Jerusalém o templo estava levantado, porém quando eles faziam a festa da Páscoa, não havia sacerdote suficiente para o trabalho. A obra estava deficitária. Então a Bíblia diz que o rei Artaxerxes, ele vai dar uma ordem e dizer: Esdras, você é entendido na lei de Deus. Ele vai dizer mais ou menos assim: olha, eu tenho visto quanto você se dedica para aprender a palavra. Eu tenho visto o testemunho que você tem dado. Então a minha ordem é: junta quem você puder juntar, porque até eu vou ofertar ouro e prata para você voltar na casa de adoração e lá ensinar o povo a lei de Deus. Eu preciso dizer para você uma coisa: o nome Esdras significa o Senhor ajuda. E isso eu disse aqui no curso de teologia, na segunda-feira.
Que, irmãos, eu fico imaginando Esdras quando nasceu, a mãe e o pai olhando para aquela criança, porque é provado que Esdras nasceu no cativeiro. A mãe e o pai olhando e dizendo: que nome vamos dar a esse menino? Porque nós estamos na terra do cativeiro. Vamos dar para ele o nome O Senhor Ajuda. Porque quem sabe Deus vai usar o nosso filho para ajudar a nossa descendência. Oh, aleluia. Esdras foi escolhido desde o ventre para uma grande obra. E aí eu tenho que dizer que você está aqui porque o Senhor te escolheu, porque o Senhor te chamou, o Senhor te escolheu, mesmo que você tenha nascido no ambiente de hostilidade, mesmo que você tenha nascido no ambiente de cativeiro, o Senhor te resgatou de lá, e Ele quer usar a tua vida. O Senhor quer usar a tua vida para um propósito. E a Bíblia vai dizer que Esdras juntou muito ouro, muita prata, quase 3.000 pessoas, fora as famílias, estavam com ele. E eles ficaram 3 dias reunidos junto ao rio Ahava. E agora é hora de partir. Mas como partir para Jerusalém, uma caminhada de 4 meses, passando pelo deserto, enfrentando a dificuldade de salteadores e ladrões. Imagine agora, você tem a bênção de Deus, mas como levar a bênção de Deus até o objetivo traçado? Aleluia. Se o Senhor te chamou, tenha fé, você vai chegar lá. Oh, aleluia. Eu sinto pelo Espírito Santo de Deus de dizer aqui: Esdras tinha juntado muito ouro e prata para oferecer na casa do Senhor. E você juntou muitos dons espirituais e talentos para oferecer na casa do Senhor. Mas talvez o espírito de Esdras ainda não despertou dentro de você, porque você tem medo da caminhada, você tem medo dos perigos da jornada. Então você decidiu ficar parado e não usar os talentos que Deus te deu, não usar os dons que Deus te deu na casa. Quantos talentos enterrados, quantos dons enterrados por causa do medo, quanta gente paralisada por causa do medo. Oh, medo da crítica, medo que não vai dar certo. Não vou fazer para não ser criticada, não vou fazer para não ser comparada, não vou fazer porque alguém pode me apontar. Mas entenda uma coisa: o que você carrega não é seu, o que você carrega é do céu, o que você carrega não pertence a você, o que você carrega é para ser ofertado na casa do Pai. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. É nessa hora que Esdras vai entender, e ele vai dizer: eu não posso pedir ao rei uma escolta para levar a gente. Eu não posso, porque eu disse para ele que a mão de Deus está sobre todos aqueles que o buscam. E nós estamos aqui em nome do Senhor. Na jornada há perigo, mas nós vamos orar. A caminhada traz medo, mas nós vamos jejuar. O problema de muita gente parada
é porque ela não entendeu o propósito da oração, ela não entendeu o propósito do jejum. E é interessante, irmãos, porque nós temos 10 minutos de oração aqui na igreja, mas nem esses 10 minutos às vezes a gente aproveita, né? Que a gente deixa para resolver tanta coisa aqui no começo do culto. E aí a gente continua com a nossa vida travada. Porque a oração é humilhação. Orar é se humilhar na presença de Deus. Esdras entendeu, eu preciso desbloquear para conseguir chegar no objetivo e levar para a casa do Pai tudo que foi confiado à minha mão. Então eu quero te dizer, o Espírito Santo está no nosso meio. E Ele está passando em revista nesta casa. Ele está olhando o que você tem, que foi entregue pelo céu, para ser usado nesta casa. Aleluia! Esdras vai chamar os sacerdotes, os levitas, e ele vai dizer: nós temos uma responsabilidade. As ofertas estão aqui, nós precisamos chegar no destino. Não tem como chegar no destino sem oração. Não tem como chegar no destino sem o jejum. O problema é que muita gente quer contar com a escolta do ímpio, quer contar com a ajuda do exército daquele que te escravizou. O Senhor está dizendo: você não precisa de quem te indica, você não precisa de que alguém proteja o teu dom, proteja o teu talento. Você precisa de ter fé para ir na direção que o Senhor quer te levar. Oh, aleluia! Eu acho lindo quando alguém chega para mim e fala assim: ah, irmã, eu não tenho dom nenhum. Que eu digo: eu também não tenho. Porque se há alguma coisa é dele, não é minha. Oh, aleluia! Eu não tenho talento, mas alguém diz assim: todo mundo nasce com talento, mas o talento é Deus que deu, e o dia que Ele nos chamar, Ele vai pedir conta, e nós devolveremos para Ele o que é dele. Aleluia! Esdras junta o povo: vamos jejuar, vamos orar. Ô, pastora Bruna, as mulheres estão orando. Tem mulher que você não pediu para jejuar, mas ela está jejuando. Sabe por que isso está acontecendo? Porque os talentos começarão a ser usados dentro dessa casa. Os dons começarão a ser despertados dentro desta casa. Deus não nos chamou para caminhar sozinhos. Esdras não estava sozinho. Esdras estava com quase 3.000 pessoas do seu lado, orando, jejuando, se humilhando, pedindo proteção ao Senhor. Oh, aleluia! Eu sinto uma graça de Deus aqui tão grande. Ah, se você se juntar a nós. Ah, se você, homem, mulher, jovem, adolescente, criança, se juntar a nós em oração, em jejum, o Senhor fará coisas extraordinárias. Oh, aleluia! A obra não é realizada por ninguém sozinho. E eu preciso dizer isso aqui.
Nós estamos muito acostumados, e eu vou dizer mal acostumados, a viver na sombra da oração de alguém, a viver na sombra do jejum de alguém, porque a gente não tem coragem de se posicionar, a gente nem acredita que quando abrimos a boca e oramos, a oração na nossa boca é poderosa, porque nós não reconhecemos o nosso posicionamento diante de Deus. E a gente vai vivendo de muleta, ou ainda de amuletos, porque a gente quer alguém orando pela gente. A gente até deseja, quando ouve alguma oração, se essa irmã ou esse irmão entrasse na minha casa e fizesse uma oração dessa, e o Espírito Santo está dizendo assim: se levanta lá na tua casa, se levanta em oração, se levanta em jejum, estende a mão e profetiza dentro da tua casa, porque enquanto você levanta, enquanto você profetiza, enquanto você ora, o Senhor tira o mal do caminho, o Senhor traz livramento, o Senhor limpa o caminho para você passar. Oh, aleluia! Há poder no nome de Jesus sobre as nossas vidas. Há uma autoridade do céu sobre esta casa. Orarei, eu vou orar, que quando eu oro, tu te elevas a mim. Eu vou orar, eu vou orar, quando eu oro. Eu vou buscar, eu vou buscar. Tu te elevas a mim. Você pode chegar Enquanto você ora, o Senhor está quebrando os grilhões. Enquanto você ora, o Senhor está entrando na vida da tua família. O Senhor está alcançando a tua parentela. O Senhor está fechando a boca do leão. Enquanto você ora, o céu está movimentando a teu favor. Nós, pois, jejuamos e pedimos a Deus, e Deus se moveu por causa da nossa oração. Oh, aleluia! Se encontre em Deus esta noite, se encontre em Deus, na presença dEle, se encontre dentro desta autoridade que o Senhor tem dispensado a esta casa.
Oh, aleluia. Mas, irmã, as coisas lá em casa tá tão difícil. Para Esdras também não estava fácil. Mas ele entendeu. Se nós orarmos, se nós jejuarmos, o Senhor nos levará em paz ao nosso destino. Oh, aleluia. Nós temos um destino e o nosso destino é o céu. O Senhor nos entregou dons, o Senhor nos entregou talentos. O Senhor colocou coisas nas nossas mãos que vai nos ajudar no caminho até entrar em Canaã. Não dá para caminhar sem os dons. Não dá para caminhar sem o talento que ele ganhou. Não deixe o inimigo roubar tudo aquilo que você tem conseguido em Deus. Mas para isso é necessário se humilhar na presença daquele que te chamou. Oh, aleluia. Quanto tempo faz que você não jejua? O que é jejuar? É deixar essa carne passar fome. Porque quando a sua carne passa fome, o seu espírito fica fortalecido. Mas quando você alimenta a tua carne de tudo que os teus olhos vê, e eu não estou falando só de comida, sua carne vai ficar forte o suficiente para sucumbir o teu espírito. Mas quando você jejua, a carne fica fraca, mas o teu espírito fica sensível. Você tem sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Você tem sensibilidade para encontrar a direção. E tem pessoa que fala assim: irmã, eu tento, mas eu não consigo. Eu quero te dizer, não é o teu esforço que vai fazer você vencer a carne. É o jejum que vai fazer você vencer a carne. É o jejum que vai te fortalecer. O problema é que oração e jejum está fora de moda. Dobrar o joelho nem se fala. É algo que está fora de moda. E alguns ainda se contentam que diz que oração e jejum é para quem Deus chamou. Irmão, para com isso. Todos nós fomos chamados para dar fruto, e o fruto tem que prevalecer. E só vai prevalecer se você orar, se você jejuar, se você consagrar. Oh, aleluia. Esdras volta para a terra. 4 meses de viagem. Eles chegam lá sem ter passado aflição. Aí eu lembro do Salmo 91. 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E eu quero liberar aqui uma palavra para as mulheres que estão trabalhando para a conferência. A palavra de Deus para vocês é: nesses dias que faltam para a conferência, 1000 cairão de um lado, 10.000 do outro lado, mas você não será atingido. Há uma proteção da parte de Deus, há um livramento da parte de Deus para você, para a sua casa, para a sua família, no seu trabalho. Toda ferramenta preparada contra vós não prosperará. Oh,
Oh, aleluia! Porque hoje o Senhor respondeu à humilhação daqueles que oraram. Porque hoje é uma resposta do céu. Oh, aleluia! Pastora Bruna, estava preparada uma seta. Eu estou te falando isso porque o Espírito Santo está me dizendo que Ele tocou no teu coração e mostrou que algo terrível estava para acontecer antes da conferência. Mas no dia de hoje, desde a meia-noite, o Senhor começou a ouvir a oração. E o Senhor entrou com provisão. O Senhor entrou com livramento. O que era para ser prejuízo vai se tornar em benefício para a glória de Deus. O que estava previsto para trazer destruição, o céu já barrou. Oh, aleluia! Mas nós vamos continuar jejuando. Nós vamos continuar orando, porque o jejum vai nos fazer fortes. A oração vai nos aproximar de Deus. O jejum vai renovar as nossas forças. A oração vai nos trazer sensibilidade espiritual. A oração e o jejum nos fazem enxergar o pecado. Porque a Bíblia diz que quando Esdras chega em Jerusalém, e ele vê a situação do povo, a falta de pureza, a mistura com o jugo desigual, a palavra de Deus diz que Neemias, ele vai rasgar as suas vestes e vai descer na oração. Porque o que a gente não pode resolver, a gente ora. Oh, aleluia! Aquilo que a gente não consegue pôr a mão, a gente ora. Oh, aleluia! Ah, irmão, se vocês tivessem noção do que Deus quer fazer e Ele está esperando você jejuar. Ah, Jesus! Irmãos, o que eu estou falando aqui é muito sério. Tem muita gente aqui para viver o sobrenatural, mas é necessário jejuar. Isso é um pedido do Espírito Santo para a sua igreja. E eu vou falar. Tem casamento aqui bloqueado por falta de jejum. Tem porta fechada por falta de jejum. Tem lares que estão debaixo de um jugo por falta de jejum. Aquela vitória que você está esperando, o Senhor está dizendo: entra no jejum, porque eu quero operar milagre. Mas irmã, se Deus quer operar milagre, por que Ele quer que eu passe fome? Para você saber que quem faz é Ele, que quem opera o milagre é Ele, que a vitória vem dEle. Porque o jejum vai te aproximar dEle, e quando Ele começar a operar na sua vida, você vai ter discernimento para entender o que Ele quer de você. A Bíblia diz que depois disso, depois desta humilhação de Esdras, ele vai pegar a lei, e ele vai ler esta lei para o povo das 6 horas da manhã até o meio-dia. E sabe o que acontece? O povo está ouvindo a palavra. A palavra está quebrantando o coração.
A palavra está mexendo no coração do povo. Esdras não prega, Esdras apenas lê a palavra. E ele vai lendo. Você pode imaginar comigo? Esdras lendo para o povo: por causa dos vossos pecados, vocês foram levados para o cativeiro. Mas por causa do arrependimento, Deus vos trouxe de novo a esta terra. Por causa do arrependimento, há uma mão estendida sobre nós. Quando Esdras termina de ministrar a palavra, a Bíblia diz que os homens de Jerusalém começam a procurar ele e dizer: nós queremos nos consertar, nós queremos nos converter, nós não queremos mais sermos disciplinados por causa do pecado. A oração traz conversão, o jejum traz avivamento, porque naquele momento há um avivamento espiritual em Jerusalém. É só por causa disso que aqueles que choravam porque o templo de Zorobabel não tinha a mesma beleza de Salomão, vai ouvir Ageu profetizar e dizer: não se preocupe com a beleza externa, porque a glória da última casa será maior que a primeira. Só quem ora, só quem jejua, só quem consagra vai entender que a circunstância do momento não vai se comparar com a glória que está por vir. Que a situação momentânea não se compara com o milagre que Deus tem para realizar na nossa vida. Fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Senhor meu Deus, aqui está a tua igreja. Senhor, talvez muitos dos que estão aqui não têm força para jejuar, não têm força para orar. Senhor meu Deus, alguns já estão cansados na caminhada, mas a oração que eu faço agora, Pai, é a oração que Esdras fez com o coração quebrantado, pedindo que Tu avive em nós a comunhão, que Tu restaure em nós uma vida de consagração, uma vida de jejum, uma vida de oração, porque nós carecemos, Senhor, de romper com a situação atual. Senhor, quantas vidas aqui precisam romper este momento. Senhor, quantas vidas que estão aqui, que precisa romper esse ciclo vicioso, de altos e baixos, de hoje está de pé e amanhã está caído, em nome de Jesus. Que essas vidas sejam edificadas, que elas recebam graça esta noite, Senhor, que elas sejam fortificadas em Ti, para orar, para jejuar, para romper, Senhor, esta vida com falta de intimidade espiritual. Senhor, esta pessoa que se alegra durante o culto, mas quando chega na sua casa, entra num isolamento de tristeza, de solidão e de abatimento. Senhor, que ela aprenda a orar dentro desta casa e ser profeta dentro desta casa, porque o milagre já foi liberado.
Já há uma palavra liberada para esta casa. Já há uma palavra liberada para esta vida. Senhor, faça essa pessoa se encontrar na tua presença e entender que tu és e está trabalhando a seu favor. Traga livramento para esta casa. Traga alegria para este coração. Senhor, desarma a gente de tudo, Senhor Jesus, que vem nos prender, para nós não alcançarmos o nível de intimidade contigo. Que a nossa oração seja a oração de Esdras. Pecamos, mas estamos arrependidos. Nós somos, Senhor, pecadores arrependidos, que queremos viver o teu sobrenatural, que queremos ser alcançados, Senhor, por um quebrantamento de espírito esta noite, Senhor, para que a nossa vida seja a partir de hoje transformada pelo poder da tua palavra, para que possamos viver algo sobrenatural. Nós não queremos ser os mesmos. Senhor, nós não queremos ser o mesmo. Senhor, eu rogo juntamente com esta igreja, assim como tu se moveu pela oração de Esdras, mova-se pela oração deste lugar. Movimenta-se, Senhor, pela oração deste lugar, e que as tuas mãos estejam estendidas sobre essa vida, sobre esta casa, sobre esta família, sobre este ministério, sobre a liderança nessa igreja. E que mais uma vez o teu nome seja glorificado, e que mais uma vez, Senhor, nós possamos viver o sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, e que Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Você pode exaltar o nome daquele que é digno de toda honra, de toda glória. Aleluia. Oh, aleluia. Não perca essa oportunidade. A atmosfera em que Deus está é o momento de adorar ao Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Deus ainda responde à humilhação dos servos seus. Deus ainda responde à humilhação dos servos seus. Aleluia. Deixa eu fazer para você um convite. Cadê você que ouviu esta palavra? Que talvez por algum motivo você se afastou do caminho do Senhor. Talvez você veio a convite de alguém aqui e você recebeu uma palavra do céu. Eu entendo que palavra liberada do altar tem muito poder. Poder para transformar as nossas vidas. Eu não te faço convite para uma religião, eu te faço um convite muito maior do que isso. Eu te faço um convite para você levar Jesus para a tua casa hoje com você. Te faço um convite para você sair com Jesus no teu coração, dentro da tua vida. E eu queria orar por você, você que hoje
ouviu esta palavra e desejaria, talvez você até diga: pastor, eu não tenho força. E te digo, não é pela nossa força, é pela força que Ele dá. E o convite ao teu coração é: eu quero orar por você que gostaria de entregar a tua vida para Jesus, ou voltar para os caminhos do Pai. Se Deus falou com você e você deseja voltar para Jesus hoje, ou entregar a sua vida para Ele, o momento é agora, não deixe para depois. Levante as suas mãos assim para o céu, que eu quero orar por você. Cadê você que quer entregar a tua vida para Jesus hoje? Está aqui uma vida para Jesus. É isso. Então, Carlinhos, acompanha ele aqui na frente. Vamos orar por ele. Existe mais uma segunda vida para Jesus. Estenda suas mãos assim. Oh, aleluia. Jesus está aqui no nosso meio, gente. Jesus está aqui no nosso meio, gente. Jesus está aqui no nosso meio. Há uma segunda vida para Jesus. Levanta as tuas mãos assim para o céu. Há uma segunda vida para Jesus. Que queira entregar a vida para Jesus, eu quero orar por você. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Aleluia. Glória a Deus. É teu amigo, Carlinhos? É irmão do nosso irmão Carlos. Agora ficou até complicado para mim aqui. Pergunta por quê? Porque eu estava aqui, eu olhava para você, Jesus me dizia: filho, eu quero salvar esse rapaz. Oh, alabacandora machuia. Queremento que ela se acanaia séria. Assim te diz o Senhor teu Deus. Por esses dias, eu só vou falar o que Jesus está falando no meu coração. A morte bateu a porta da tua casa, mas o Senhor Deus ainda tem um depósito guardado de oração. Eu vou repetir: ainda há um depósito de oração guardado pela tua vida. Ainda há um joelho que pagou muito preço pela tua vida, que eu consigo ouvir o clamor de alguém dizendo: Senhor, não deixa o meu filho ir sem salvação. E eu não sei o que te trouxe a esta casa no dia de hoje, mas o céu manda te dizer que o que está acontecendo hoje aqui não é só para Jesus te salvar e te levar. Deus ainda tem um projeto com a tua vida dentro da casa do Senhor. Ainda há um projeto de Deus na... Ah, meu Deus do céu. Eu vejo Deus fazendo na tua vida até maior do que Deus já fez na vida do teu irmão. Oh, glória! Eu consigo ver Jesus te usando, rapaz, até mais do que aquilo que Deus já tem feito na vida do teu irmão. A palavra do Senhor só é uma para a tua vida. Fica na posição, porque o que eu posso fazer na tua vida é grande. Meu Deus, Jesus está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui. O teu glória a Deus ajuda, porque a presença de Deus aqui já vai queimar no coração desse homem. Eu vou repetir: o teu glória a Deus ajuda, porque pergunto mais uma vez:
Existe uma segunda vida para Jesus hoje aqui. Eu quero orar por você. Cadê você? Há uma segunda vida para Jesus. Estenda suas mãos assim para o céu. Eu não sou de insistir, mas há uma segunda vida para Jesus. Dê um sinal com a tua mão. Eu quero orar por você. Cadê você? Se não tem, que Deus lhe conceda uma outra oportunidade. Igreja, estenda as mãos aqui para frente. Como que é o nome do teu irmão mesmo, carinho? É, amigo e irmão. Como que é o nome dele? Flávio. Foi o teu primeiro discipulador? Ah, vou fazer uma pergunta para você. Posso fazer? Não tinha uma mulher que orava por ti? Eu vejo um joelho de uma mulher que pagou muito preço pela tua vida. E a obra que Deus tem para fazer na tua vida é grande, cara. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Esse cara é um pregador, cara. Gente, no mundo espiritual, às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo. Eu nunca, não sei se eu já te vi alguma vez, é a primeira vez que a gente se vê. Amém. Estenda suas mãos aqui para frente. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui o teu servo, que volta para a tua casa, ó Pai. Jesus, o filho pródigo, quando retornou, o Senhor colocou uma aliança no dedo, o Senhor deu vestes novas, o Senhor deu sandálias, Pai querido, o Senhor preparou um banquete, Pai querido. E a volta, Senhor amado, com uma aliança, é o Senhor falando que a aliança continua intacta. O Senhor é o Deus ainda que lava, Senhor amado, as vestes, purifica e dá vestes novas, e prepara os pés para caminhar, Senhor amado, um caminho santo. Está o que o teu filho voltando para casa, Senhor amado, e eu tenho certeza que ele sai daqui hoje, Senhor, com vestes novas, uma aliança contigo, e Pai querido, os pés calçados, Senhor, com uma sandália. Celebramos por esse momento, te pedimos que o teu filho, Senhor amado, seja um fruto que o Senhor prometeu. O Senhor nos prometeu a dar fruto e o nosso fruto permanecer, porque eu creio que o maior milagre é a permanência do teu filho na tua presença. Assim nós pedimos e já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus pela vida do nosso irmão? Glória a Deus. Deus abençoe. Não vai embora sem me dar um abraço não, viu? Glória a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe. Creio que os avisos da semana já foram passados, pastora Bruna. Coloque para a gente aqui os avisos da semana, né? Amanhã nós temos discipulados aqui na nossa igreja. Tem, cadê? Aviso da semana, tá fácil aí? Tem não? Pronto. Amanhã nós temos alguns discipulados aqui na nossa igreja. Sexta-feira nós temos aqui oração das 20 às 21 horas. Sexta-feira também tem culto com os nossos adolescentes, que eu creio que vai ser uma bênção. Cadê os adolescentes? Não, calma aí. Cadê os adolescentes da Água Viva Zona Norte? Opa, glória a Deus. Sábado nós temos discipulado de jovens aqui também. Cadê os jovens da Água Viva Zona Norte? Opa, amém. Vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. E domingo nós voltamos com um grande culto de louvor e adoração na presença do Senhor, tanto na parte da manhã, às 9 horas da manhã na nossa consagração, e à noite às 18h30, e cremos que será uma bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Pastora Bruna tem 30 segundos para um aviso aqui. Meus irmãos, tem cantina, amém? O tempo tá friozinho, tem uma... Olha lá, a irmã já levantou o brado de glória ali, ó. Hoje na cantina tem caldo de mandioca, irmãos.
Pensa num trem que tá bonito, cheiroso e gostoso. Tá top demais. Então passa lá na cantina, abençoa a cantina. Tem caldo de mandioca, uma delícia. Você pode pegar quentinho, levar para sua casa e ainda acompanha torrada. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Fique atento, quarta-feira que vem nós voltamos, né? Nesse trabalho aqui, Deus tem colocado nos nossos corações mais um propósito que nós vamos iniciar, e logo eu vou passar para a igreja esse propósito que nós vamos iniciar novo nas quartas-feiras, e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor, agradecendo por tudo aquilo que Ele fez, tem feito, por nós temos realizado. Pastora Roseli, Deus abençoe pela palavra, que Deus abençoe os nossos irmãos em Cristo Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, glorificamos e exaltamos ao Teu santo nome, por esta noite tão especial, que o Senhor ministrou ao coração dos Teus filhos, aonde, Senhor amado, vimos, Senhor amado e santo, uma vida diante do Teu altar. Pai querido, nós te glorificamos, te agradecemos e te pedimos que o Senhor continue se manifestando em nosso meio. Pai amado, despeça os seus filhos em paz para os teus lares, que as tuas bênçãos, Senhor amado, continue, Senhor, a ser derramada e manifesta em nosso meio. Pai querido e santo e glorioso, ainda te pedimos, Senhor amado, a tua bênção e que a tua graça nos acompanhe, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Quem pode dizer amém? Estenda suas mãos assim para o céu, em sinal de receber que o grande amor de Deus nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, seja hoje e para todos sempre. Quem recebe diz amém. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Não